Bom dia! Vamos começar a nossa aula com as bênçãos de Deus. Então, vamos juntos ouvir a meditação. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Palavras que Machucam. E o texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: E também aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Talvez você já tenha ouvido ou falado palavras assim: sai daqui, não quero saber de você, nunca mais faço nada por você. São palavras que geralmente saem da boca de irmãos. Ô mãe, meu irmão tá me espancando. Ei, menino, larga seu irmão. Ele que fica me atentando, mãe. Larga ele, bora, larga. Me solta. Solta. Caso você não tenha um irmão, talvez tenha acontecido já com algum amigo que substitua ali a altura. Eu imagino que a grande maioria já tenha passado por isso. Por pessoas que soltam palavras muito duras que nos machucam, ou por momentos em que nós soltamos essas palavras para essas pessoas. Eu não sei qual foi o seu momento, eu não sei o que você viveu, se você ouviu ou se você falou, mas independente de quem você foi, esse momento machuca a todos. Porque quando você fala isso, depois que você para e reflete, você fica: ixi, eu não deveria ter feito isso. Ou quando você ouve, não queria ter ouvido isso, porque você se importa com a pessoa. Não, nada a ver, irmão. No fim das contas, todos nós sofremos. Jesus, em um determinado momento, ele conta um pouquinho sobre quem ele é. Ele se apresenta como manso, como humilde. Então, a partir daí, a gente tira duas conclusões. Primeira delas, quando você ouvir alguma frase dessas, quando você vivenciar algum tipo de briga desse jeito, você pode pedir para ser como Jesus. Ouvir isso daí, você possa absorver, mas que isso não te machuque tanto. Vamos agora para a segunda conclusão. Caso você seja a pessoa que falou as palavras ruins, você pode pedir para Deus transformar o seu coração, para que antes de você falar, você possa pensar. É uma boa ideia. Portanto, nesses dois casos, todos nós somos beneficiados. Se na primeira conclusão pedimos para aprender a lidar com isso, na segunda conclusão pedimos para Deus moldar quem nós somos e principalmente as nossas palavras. Que acha de orar comigo pedindo essa mansidão e humildade de Jesus? Pode ser? Deus eterno, ajuda a gente a ser manso e humilde, como Jesus foi. Ajuda a gente não sair resolvendo os negócios com as primeiras palavras que estão na nossa cabeça, que geralmente não valem a pena. Ajuda a gente a pensar, refletir e tomar as melhores decisões em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. Brincar e se divertir também é aprender. Vamos juntos fazer a nossa atividade? Na aula anterior, nós conhecemos alguns poemas e agora nós iremos estudar mais profundamente esse gênero textual. Recapitulando, poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Brasil Menino é um dos poemas que trabalhamos na aula anterior e agora iremos conhecê-lo detalhadamente. Agora você vai pausar o seu vídeo, ler o poema da página 49 e responder a questão 22 e 23 da página 50. Vamos conferir? Pense e responda. Questão 22. O texto apresenta ideias sobre quem
Claro, Brasil menino. E quais são as principais características do Brasil menino? Essa resposta é pessoal. Será que a característica é criativo, alegre, brincalhão, triste, pequeno, calmo, esportista, bonito, nervoso? Você vai escolher. Questão 23. Registre na tabela abaixo as brincadeiras e os brinquedos mencionados no texto. Essa resposta está bem explícita no texto, ou seja, está bem clara. E aqui são as brincadeiras: plantar bananeira, brincar com carneiro, corrida com bastão, corrida de sacos, corrida de obstáculos, corrida de sapatos, caça-ladrão, caça-bandeira, dança das cadeiras, bolinhas de sabão, bola, pipa, peão. Continuando a atividade, dê uma pausa no seu vídeo e realize a questão 24 e 25. Vamos corrigir? A questão 24. A expressão Brasil menino se refere a quem no poema e por quê? Saiba que esse texto é um texto poético e é elaborado por meio de imagens e palavras no sentido figurado. Isso mesmo. Você está vendo uma palavra, você sabe o que é aquela palavra, mas no texto ela está remetindo a outro sentido. Então vamos dizer que esse poema se refere a quem? Às crianças brasileiras, isso mesmo. Questão 25. Explique o sentido das seguintes expressões do texto. Pintor de memórias. O que significa? Aquele que registra as lembranças como se fossem obras de arte. Letra B. Alegria brejeira. Alegria simples, genuína, de quem mora em uma região humilde. E tela brasileira, o que significa? História do Brasil, sim, está retratando história de meninos brasileiros. Continuando nosso estudo, para ficarmos por dentro do texto, vamos relembrar alguns sinais de pontuação e saber quando usá-lo. Isso mesmo. Nós temos aqui o travessão, dois pontos, ponto de exclamação, vírgula, ponto final, ponto e vírgula, ponto de interrogação, aspas e reticências. O ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase, indica uma pausa total. Eu andei de carro, ponto. Não precisa de nenhuma explicação. O ponto final me mostra que a minha frase terminou. O ponto de interrogação serve para formular perguntas diretas ou para indicar indignação. Olha o exemplo. Desejam participar da festa de confraternização? Uma pergunta. Exemplo de indignação. O quê? Não acredito que você tenha feito isso. O ponto de exclamação serve para indicar sentimentos diferentes, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Exemplo de entusiasmo. Parabéns! Surpresa.
Ele veio. Súplica. Por favor, me ajude. E no final da frase, o ponto de exclamação. Ponto e vírgula serve para separar itens enumerados. Por exemplo, a matemática se divide em geometria, ponto e vírgula, álgebra, ponto e vírgula, trigonometria, ponto e vírgula, financeira, ponto. O travessão indica que alguém vai falar. Por exemplo, Maria falou, dois pontos. Travessão, olá, ponto de exclamação. A vírgula serve para indicar, para separar itens, destacar mudanças de pensamento. Exemplo, então, vírgula, minha cara, vírgula, não há mais nada o que dizer. Outro exemplo, o João, vírgula, ex-integrante da comissão, vírgula, veio assistir à reunião, ponto final. Aspas são usadas para destacar uma parte do texto, como quando usamos gírias ou palavras estrangeiras, ou retiramos a fala de alguém do texto, como por exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Outdoor, por ser uma palavra estrangeira, está entre aspas. Para concluir a pontuação, vamos ver os dois pontos. Ele indica uma enumeração e quando alguém vai dizer algo. Por exemplo, hoje eu trouxe no meu estojo, dois pontos, lápis, borracha e apontador. Vamos colocar em prática o que aprendemos com os tipos de pontuações. Responda à página 51 do seu módulo. Para pensar, a criança brasileira de hoje se diverte da mesma forma que o Brasil menino? Será que a criança de hoje brinca da mesma forma? Questão 26. O poema apresenta as ideias de maneira criativa. Pesquise no texto, letra A, palavras que rimam. Observe como nós iremos separar cada rima. A primeira rima, brasileira, bananeira, brejeira. Idade com liberdade. Sacos, obstáculos e sapatos. Ladrão, bastão, sabão e peão. Bandeira, cadeira. Vista, artista. Menino, destino. Veja que cada rima nós separamos com ponto e vírgula. Letra B. Expressões usadas em sentido mais amplo. Vai muito além da palavra escrita. Criativo e sensível. Então, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Tela brasileira, pintor de memórias, mensagens da liberdade, ilumina a paisagem, Brasil menino, moleque destino,
e muitas outras palavras você pode encontrar com sentido mais amplo, criativo e sensível. Letra C. Repetições usadas para enfatizar uma ideia e dar ritmo ao texto. Nós temos aí a expressão e a repetição corrida e caçar. Letra D. Sinais de pontuação usados para dar expressão poética. Nós temos aí as reticências, que ela vem suprimir ou ocultar um pedacinho do texto, ou dar sentido à continuidade. Existe mais palavras à frente, porém não está expressa. E as vírgulas, isso mesmo. Então, os sinais de pontuação usados para dar expressão poética neste poema, as reticências e as vírgulas. E agora é a sua vez. Pesquise em materiais impressos e virtuais, brincadeiras brasileiras antigas e atuais. No primeiro quadro você vai escrever brincadeiras antigas e no segundo quadro brincadeiras atuais. Quero te desejar bons estudos, beijos no coração e até a próxima aula!